A gente segue nessa cobertura triste, essa notícia que a gente deu agora há pouco, infelizmente, da cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos, conhecida como a musa da Tropicália, ícone da MPB. A cantora baiana, nascida em Salvador, começou a carreira musical na década de 1960. Foi grande parceira musical de Gilberto Gil e Caetano Veloso. A assessoria de imprensa dela acabou de publicar aí um comunicado dizendo o seguinte: a cantora Gal Costa, após o procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há 3 semanas, encontrava-se em processo de recuperação e, seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estavam suspensas até o final do mês de novembro, não sendo então possível a sua participação no festival Primavera Sound, como era previsto. Quem disse isso foi o Nilson Raman, que é o coordenador da tour dela, que faria essa tour dela, desse disco que ela ia tocar nesse festival. Então, uma notícia muito triste que impacta muita gente do mundo da música, fãs, inclusive já tem repercussão. Gilberto Gil postou nas redes sociais agora, a gente tem o tweet dele dizendo o seguinte: muito triste e impactado com a morte de minha irmã gaúcha. Janja, a futura primeira-dama, diz o seguinte nas redes sociais, no post dela: como assim, Gal? Não pode ser. Todo mundo, então, assustado com essa notícia. Ela tinha passado por um procedimento médico, mas estava em recuperação. A morte da causa ainda é desconhecida. A gente só tem a confirmação da morte dela, que ela morreu aos 77 anos. Ela que tinha então passado por esse procedimento médico, estava se recuperando. Isso aconteceu há 3 semanas. Ela fez uma cirurgia então na fossa nasal direita. Estava distante dos palcos por conta exatamente dessa cirurgia, cancelou os shows até o final desse mês. Ela participaria do show do festival Primavera Sound. Infelizmente, então, essa notícia que a gente acaba de dar. Pois é, né? O Primavera Sound aconteceu agora no último fim de semana, tinha a participação de Gal Costa, ela que fez sua última participação em festival no Koala, que aconteceu aqui em São Paulo, foi realizado aqui em São Paulo também. Agora, o que assustou a todos, o que surpreendeu a todos, embora Gal Costa já estivesse aí com 77 anos, passando por algumas questões de saúde, por essa cirurgia mais recente que a impossibilitou de participar desses últimos festivais, também o da Nova Brasil, em que ela não conseguiu cantar, é que ela tinha uma agenda repleta de shows até o fim do ano, inclusive com uma turnê prevista para fora do Brasil. E hoje vem então essa notícia de que morre aos 77 anos. Ainda não há informações sobre as causas da morte, o que vai ser feito daqui para frente, de que forma que a cantora Gal Costa será velada ou homenageada por aqueles que acompanham a carreira dela há tantos anos. Ela que nasceu em setembro de 1945 em Salvador, Bahia, então havia acabado de completar os 77 anos de idade, uma das maiores representantes do tropicalismo, que foi esse movimento cultural que mexeu com música, com cinema, com o cenário cultural no país, que misturou vários tipos de música, e gêneros, o baião, o caipira, o pop, o rock. Teve participação de outros artistas conhecidíssimos e muito importantes no cenário da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, e esse movimento que só chegou ao fim, inclusive, com o exílio de Gil e Caetano Veloso durante a ditadura militar. Gal Costa, que é conhecida também por essa voz potente, que sempre foi incentivada pela mãe, segundo a biografia dela, a cantar, não teve uma presença muito intensa do pai durante a vida, começou numa loja de discos ali e depois seguiu nessa carreira mais intensa ao conhecer Caetano Veloso lá na década de 60. Desde então faz shows ao longo da vida, surpreende as gerações e mesmo aos 77 anos lançou recentemente novas músicas, inclusive uma dessas músicas teve a participação de outros gêneros musicais, como a cantora Marília Mendonça, que também morreu há cerca de 1 ano. Marília Mendonça fez uma parceria com Gal Costa em um desses novos lançamentos, ela que sempre abriu as portas também para outros artistas de outros gêneros, exatamente porque vem dessa cultura
do movimento tropicalista, a Tropicália ou o tropicalismo, que tinha essa mistura de gêneros como grande força cultural e musical. Há também uma manifestação já do PSDB sobre a morte de Gal Costa. O PSDB publicou o seguinte: lamentamos profundamente a morte de Gal Costa. O Brasil perde uma das vozes mais expressivas que a sua música já conheceu. Toda a nossa solidariedade à família, amigos e tantos fãs espalhados pelo país e pelo mundo, foi o que publicou então o partido PSDB sobre a morte de Gal Costa. A gente também tem uma repercussão da cantora Zélia Duncan. A gente tem um post dela aí, ela diz o seguinte: "Ah, Brasil, que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim." Então, todos os artistas aí consternados, fãs, também o mundo político repercutindo muito a morte de Gal Costa. E a gente, claro, vai seguir acompanhando para ter mais detalhes em relação ao motivo da morte, que a gente ainda não tem essa confirmação pela assessoria de imprensa dela. O que já foi confirmado até agora é que ela tinha passado por um procedimento cirúrgico há 3 semanas. Esse procedimento fez com que ela ficasse longe dos shows, né, dos palcos, até o final de novembro, mas ainda não tem a confirmação do que teria motivado a morte dela. Seguimos aqui com outros assuntos. Olha só, gente, 11 horas e 34 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai seguir com outros assuntos. A gente vai continuar falando sobre a cantora Gal Costa, a morte dela. Ela que morreu aos 77 anos. Tem repercussão de muitos artistas aqui nas redes sociais. Gilberto Gil falou agora há pouco também, postou nas redes sociais. Muito triste e impactado com a morte de minha irmã gaúcha, Gal Costa. A Zélia Duncan, como eu trouxe aqui também, a mensagem dela. Eduardo Suplicy, enfim, muitas manifestações chegando. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, também postou, assim como o partido PSDB também postou, e a futura primeira-dama Janja também perguntou como assim, né? Todo mundo ficou surpreso com a morte da cantora, apesar dela estar internada, né, passado por esse procedimento, ninguém esperava que ela tivesse num estado de saúde que pudesse, enfim, morrer. Daqui a pouco a gente atualiza mais informações sobre Gal Costa, sobre a morte dessa cantora brilhante brasileira aos 77 anos de idade. Enquanto isso, a gente vai atualizando também outras informações desse dia que está bastante corrido, acelerado em todo o noticiário, né? E agora com essa notícia que vem com bastante pesar para todos.